está aqui. Tão certo quanto o ar que eu respiro, tão certo quanto a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Jesus está aqui, Ele está aqui, tão certo quanto o ar que eu respiro, tão certo quanto a manhã que se levanta, tão certo quanto eu te falo e podes me ouvir. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor Jesus, nesta tarde, no início desta noite de sábado, queremos mais uma vez estar na vossa presença em adoração. Coloco diante de Ti todas as necessidades, todos os pedidos de oração que recebi ao longo da semana e também aqueles que agora espontaneamente estão brotando nos corações daqueles que nos acompanham neste momento de oração. Eu vos peço, Senhor, acolha todas as necessidades da Igreja, do povo santo. Oro de modo particular pelo nosso país, pelas pessoas que estão doentes. Também peço pelo cenário político do nosso país. Estamos vivendo um momento muito particular na história. Peço, Senhor, como os discípulos de Emaús, fica conosco, Senhor. É tarde, a noite já vem. Fica conosco e ajude-nos, Senhor. Ilumine. Ajude-nos a superar a noite, atravessar a noite, noite de tempestades. Que possamos regressar para a nossa Jerusalém, a cidade da paz, a cidade do Senhor. Por isso eu peço nessa noite, escute a nossa oração, acolha o nosso pedido. Do Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. Os discípulos de Emaús. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para o povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus
se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: Que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: O que foi? Os discípulos responderam: Que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos, e estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés, passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuiu. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. E eles reconheceram Jesus ao partir do pão. Nesta noite nós tomamos este evangelho para motivar a nossa oração. 2 palavras que podem nos orientar: história e encontro. Coloquemos diante de Deus a história pessoal de cada um de nós, história do nosso povo, história da humanidade. Coloquemos também diante de Deus os nossos encontros e também o encontro
que nós somos chamados a realizar com Ele. Os amigos sempre se encontram na Eucaristia. Senhor Jesus, hoje ouvimos a narrativa de São Lucas, que nos conta do seu encontro com os discípulos que iam para casa em Emaús. As palavras que nos ajudam hoje, nesta noite, a rezar: história e encontro. Primeiramente, Senhor Jesus, colocamos diante do Senhor a história da humanidade, a história pessoal de cada um de nós, a história da nossa comunidade, igreja, a história do cristianismo, a grande história da humanidade coleciona tantas e tantas pequenas histórias, dramas, alegrias, esperanças, frustrações e muitos outros elementos que compõem a nossa existência. Cada um de nós tem a própria história. Convido você a colocar diante de Deus a sua história pessoal neste momento. No encontro de Jesus com os discípulos de Emaús, Jesus faz uma pergunta: o que vocês estão falando pelo caminho? Histórias que vamos contando pelo caminho da existência. O verbo que nos inspira hoje: contar. Contar as nossas histórias. Mais do que contar, agreguemos a palavra, o verbo orar. Orar as nossas vidas. Contar para Deus em oração, em intimidade, nossas experiências do cotidiano, nossos sonhos, nossos desejos, nossas realizações. Orar, de forma muito simples, significa para nós falar. Falar com qualidade. Pensemos agora na autorrevelação que cada um de nós faz quando conta a própria história. Contamos para qualquer um? Nem sempre. Nós costumamos contar a nossa história para aqueles que nós acreditamos que vão saber acolher e ouvir. Nessa hora de adoração e de oração, convido você a contar para Deus, nos ouvidos de Jesus Cristo, a tua história. Senhor, nós queremos no início desta noite orar, contar o conteúdo da nossa vida, nossas experiências. Aquela canção tão bonita que cantamos sempre nas Eucaristias. Minha vida tem sentido cada vez que eu venho aqui e coloco diante de Ti essa vida, para que essa vida tome um novo sentido.
colocamos diante de Ti, diante da Tua presença sacramental, nossa caminhada, a caminhada do nosso povo. Pedimos que com o Senhor possamos rever, possamos curar as feridas que foram abertas pelo caminho, ao longo do caminho. Que possamos celebrar também as alegrias e as esperanças. As alegrias das realizações. E principalmente ver que em todos os momentos o Senhor estava conosco. Minha vida tem sentido cada vez que eu venho a Ti. Queremos Te oferecer aquilo que simplesmente nós somos. Pedimos perdão pelas más escolhas equivocadas, pelas vezes em que nós fomos negligentes conosco mesmo. Quando deixamos de exercer a caridade, o amor, a sensibilidade, o olhar contemplativo, quando deixamos que o nosso próprio egoísmo nos cegasse. Os discípulos da palavra de hoje, quando o Senhor se aproximou deles, não reconheceram, porque estavam tristes, estavam magoados, estavam ressentidos, estavam com a murmuração no coração. Nesses momentos, Deus também está conosco. E nós esquecemos, porque estamos mais focados em nós, estamos mais focados nas coisas que nos aborrecem, que nos atrapalham, e nos esquecemos de perceber que o divino companheiro, o divino amigo, está nestes momentos também ao nosso lado. Perdão, Senhor, pela distração. Perdão pela insensibilidade de perceber a Sua presença e a Sua amizade. Eu creio firmemente que o Senhor nos acompanha, mas também tenho certeza da nossa fragilidade. E não reconhecer a Sua presença. Perdão, Senhor. Quando o Senhor se aproximou, se achegou aos discípulos, eles estavam tristes. E o Senhor, na sua atitude de amigo, se aproximou. E com o interesse de alguém que ama, perguntou: o que é que você anda dizendo pelo caminho? O Senhor demonstrou interesse, mostrou para nós que o Senhor se importa conosco, que o Senhor quer ouvir a voz dos nossos corações. O Senhor quer ouvir a nossa história. E nisso também se realiza a outra palavra, o encontro. Deus veio ao nosso encontro. Deus para nos ouvir.
O Senhor nos acolhe. O que é que vocês vão falando pelo caminho? Perguntou o Senhor. E então os discípulos derramaram o coração, abriram o coração. Falaram das suas expectativas frustradas. Nós esperávamos, mas já faz 3 dias que nada disso, nada aconteceu. Mal sabiam eles que o divino amigo estava ali ouvindo e acolhendo. É o encontro. Deus companheiro que nos escuta. O Senhor não recriminou, mas aos poucos foi ajudando a eles a lembrarem das coisas. Começou a falar pelos profetas, lembrando das profecias, lembrando de Moisés, tudo aquilo que foi ensinado. Pacientemente o Divino Mestre vem levantando e fazendo com que a memória, a história seja recuperada e seja relida. Oração da vida. Fazer memória, não para levantar as dores, mas para curar as dores. Jesus, aos poucos, foi falando para remediar a tristeza, a angústia, a decepção que aqueles discípulos traziam dentro de si. Palavra de Deus, palavra de vida. A palavra que criou o céu e a terra é capaz de recriar o coração que está ferido, que está magoado e ressentido, que está triste e sem esperança. A palavra cura. A cura por meio da palavra de Deus. A cura por meio do declarar. Coisas, para que eu vou falar ainda? O Senhor nos pergunta, para que a gente possa não convencer a Ele, mas para que nós possamos ouvir a nós mesmos. Quantas vezes nós negligenciamos ouvir as nossas próprias necessidades? Por isso, muitas vezes nos angustiamos, porque a gente não ouve a nós mesmos. Não ouvimos os nossos sentimentos verdadeiros e não damos solução para eles. Somos negligentes. Não estou falando de uma atitude egoísta, mas uma atitude sincera, verdadeira, amorosa, gentil. Lembra que você também é templo de Deus. E quando você negligencia, você está negligenciando o cuidado com o templo de Deus. Nos afastamos de nós mesmos. E então faltamos com amor. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Como se eu vou amar o próximo se eu não estou me amando direito? Por isso falo do encontro com o Senhor. O que você anda dizendo pelo caminho? O Senhor hoje pede para você e para mim: me conte
Fale para mim. Eu quero te ouvir. Abra o teu coração, sem reservas, na intimidade dos amigos. Um amigo de verdade não tem medo de contar por outro o que está sentindo de verdade. Aproveite esse momento e fale para o seu divino amigo, Jesus de Nazaré, o ressuscitado. O que você traz no seu coração? Convide a Ele, como os discípulos de Emaús fizeram. Fica conosco, pois já é tarde, a noite vem chegando. Entra, Senhor Jesus, na minha casa. Fica comigo, Senhor. Sente-se à minha mesa. Tome, Senhor, em tuas mãos o meu pão, o pão da minha vida.
E então, depois que Jesus tomou o pão, abençoou, distribuiu, ele desapareceu. Mas ficou uma reflexão no coração dos discípulos. Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho? Ele nos explicava as Escrituras? O arder do coração. A palavra, o nome Emaús, significa lugar das águas quentes. E agora aqui, os discípulos sentem o ardor, o calor no coração. Deus vivo, que não vem de forma estrambólica, extraordinária, triunfalista, mas vem aos poucos despertando-nos para a compreensão, trabalhando de forma educada, silenciosa, falando ao coração para que a gente possa entender, nos levando à compreensão. E assim arde o coração. Caindo em si, eles então entenderam, levantaram e voltaram para Jerusalém. Emaús estava afastado. Esse caminho dos discípulos foi afastar-se do centro, do lugar, da cidade da paz, Jerusalém. Mas o Senhor foi atrás deles, entrou na história e ouviu e buscou, fez com que eles entendessem, para que eles pudessem voltar recuperados, reanimados para a cidade da paz. Que nessa noite possamos voltar de novo para a nossa paz. Que possamos descansar essa noite na certeza de que o Senhor nos visitou em nossas casas, em nossos corações. Realmente, o Senhor ressuscitou. Nos preparemos para receber a bênção do Santíssimo Sacramento. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Tenha fé, o suplemento, os sentidos Espírito exaltemos
Do céu lhes destes o pão, aleluia, que contém todo o sabor, aleluia. Oremos. Ó Deus, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, concedei-nos tal veneração pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, que experimentemos sempre nós a sua eficácia redentora. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Bendito seja Deus, bendito seja o seu santo nome, bendito seja Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, bendito seja o nome de Jesus, bendito seja o seu sacratíssimo coração, bendito seja o seu preciosíssimo sangue, bendito seja Jesus no santíssimo sacramento do altar, bendito seja o Espírito Santo Paráclito, bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua Santa e Imaculada Conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos.
Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja, dai-lhe santos pastores e dignos ministros, derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa, sobre o nosso arcebispo, sobre os nossos padres, sobre o clero, sobre o chefe da nação e do Estado, e de todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa nesses tempos de epidemia, saúde. Favorecei com os efeitos contínuos da vossa bondade o Brasil, este arcebispado, a paróquia em que habitamos, e cada um de nós em particular, e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar ou que se recomendaram as nossas orações. Tem misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhes, Senhor, o descanso e a luz eterna. Pelas intenções do Santo Padre, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Obrigado, meu Senhor, por esta noite. Acompanhe-nos, dai-nos um sono tranquilo e uma morte santa.